Então vamos lá para a 12ª parte da leitura do livro As Armas da Persuasão. O quadro que emerge dos perpetradores das práticas de iniciação é de indivíduos normais que tendem a ser psicologicamente estáveis e socialmente responsáveis, mas que se tornam implacáveis como grupo numa única ocasião, logo antes da admissão de novos membros à sociedade. Os indícios, então, apontam para a cerimônia como a real culpada. Deve haver algo em seus rigores que seja vital ao grupo, alguma função em sua crueldade que a sociedade lutará por preservar. O que seria? Acredito que a resposta tenha surgido em 1959 nos resultados de um estudo pouco conhecido fora do campo da psicologia social. Uma dupla de jovens pesquisadores, Eliot Aronson e Judson Mills, decidiu testar sua observação de que pessoas que passam por muitos contratempos ou sofrimentos para alcançarem algo tendem a valorizá-lo mais do que aquelas pessoas que obtêm a mesma coisa com o mínimo de esforço. A verdadeira inspiração foi sua escolha da cerimônia de iniciação como o melhor evento para examinar essa possibilidade. Eles descobriram que alunas universitárias que tiveram que suportar uma cerimônia de iniciação constrangedora para ingressarem no grupo de discussão de sexo se convenceram de que seu novo grupo e suas discussões eram extremamente valiosos, embora Aronson e Mills tivessem ensaiado os demais membros a serem o mais inúteis e desinteressantes possíveis. Outras colegas que passaram por uma cerimônia de iniciação mais leve ou não passaram por iniciação alguma, mostraram bem menos confiança no grupo novo e inútil. Pesquisas adicionais revelaram os mesmos resultados quando os alunos tiveram que suportar dor em vez de constrangimento para ingressar no grupo. Quanto mais choques elétricos uma mulher recebia como parte da cerimônia de iniciação, mais convencida ela se mostrava depois de que seu novo grupo e suas atividades eram interessantes, inteligentes e desejáveis. Com isso, os constrangimentos, os esforços e até os espancamentos dos rituais de iniciação começam a fazer sentido. O membro da tribo, Chonga, observando com lágrimas nos olhos o seu filho de 10 anos tremer a noite inteira no chão frio do pátio dos mistérios, e o veterano universitário rindo nervoso a humilhar o candidato à fraternidade na semana infernal. Esses não são atos de sadismo, são atos de sobrevivência do grupo. Funcionam, por estranho que pareça, para estimular os futuros membros da sociedade a achar o grupo mais atraente e válido. Enquanto as pessoas gostarem daquilo que lutam por conseguir, esses grupos continuarão promovendo ritos de iniciação desagradáveis. A fidelidade e a dedicação dos novos membros aumentarão muito as chances de coesão e sobrevivência do grupo. De fato, um estudo de 54 culturas tribais descobriu que aquelas com cerimônias de iniciação mais dramáticas e rigorosas exibiam a maior solidariedade grupal. Dada a demonstração de Aronson e Mills de que a severidade de uma cerimônia de iniciação aumenta substancialmente o comprometimento do novo membro com o grupo. Não surpreende que os grupos venham a se opor a todas as tentativas de eliminar esse vínculo crucial para a sua força futura. Grupos e organizações militares não estão isentos desse mesmo processo. As agonias
das iniciações dos campos de treinamento são famosas e eficazes. O romancista William Styron atestou sua eficiência ao narrar o sofrimento de seu próprio treinamento pesadelo, tipo campo de concentração, com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Não há ex-fuzileiro que eu conheça que não veja o treinamento como uma prova da qual emergiu de certa forma mais resistente, mais valente e pronto para tudo. Embora os rigores do treinamento básico sejam aprovados pelas altas patentes, exige uma política de tolerância zero para incidentes anormalmente rígidos, como aqueles contidos em 2 vídeos revelados pela TV em 1997. Os vídeos mostravam a prática de alfinetar para sangrar, em que fuzileiros paraquedistas que completaram 10 saltos de treinamento recebem seus distintivos. Os distintivos, com 2 pontas afiadas na parte de trás, são colocados na camisa do iniciado e depois esmurrados, batidos e socados enquanto ele se contorce e grita de dor. Apesar das declarações de indignação e repugnância dos líderes militares, somente um dos 30 fuzileiros flagrados infligindo o tormento teve sua dispensa recomendada. Alguns poucos foram encaminhados para orientação psicológica, ao passo que a participação da maioria, 20, foi simplesmente ignorada. Mais uma vez, parece que, para grupos preocupados em fomentar uma sensação duradoura de solidariedade e superioridade, as atividades de iniciação penosas não serão eliminadas com facilidade. A escolha interior. A análise de atividades tão diferentes como as práticas de doutrinação dos comunistas chineses e os rituais de iniciação das fraternidades universitárias proporciona algumas informações valiosas sobre compromisso. Parece que os mais eficientes em mudar a autoimagem e o comportamento futuro das pessoas são aqueles ativos, públicos e trabalhosos. Porém, existe outra propriedade do compromisso eficaz que é mais importante que as outras 3 combinadas. Para entendermos qual é, precisamos primeiro resolver 2 enigmas na ação dos interrogadores comunistas e dos membros da fraternidade universitária. O primeiro enigma está na recusa das fraternidades em permitir que atividades de serviço público façam parte das cerimônias de iniciação. Recordemos a pesquisa de Walker, que informou que projetos comunitários, embora frequentes, quase sempre eram separados do programa de iniciação dos membros. Por quê? Se o que as fraternidades buscam em seus ritos de admissão é um compromisso trabalhoso, eles poderiam estruturar atividades cívicas suficientemente desagradáveis e penosas para seus candidatos, fazer reparos em asilos, trabalhar nos pátios de centros de saúde mental e limpar urinóis de hospitais, por exemplo, constituem atividades repulsivas o bastante. Além disso, esses tipos de tarefas de espírito comunitário contribuiriam para melhorar a imagem pública desfavorável dos ritos da Semana Infernal das Fraternidades. Uma pesquisa mostrou que, para cada matéria de jornal positiva envolvendo a Semana Infernal, havia 5 outras negativas. Ainda que apenas por razões
de relações públicas, seria do interesse das fraternidades incorporar serviços comunitários às suas práticas de iniciação, mas eles não o fazem. Para examinar o segundo enigma, precisamos retornar aos campos chineses de prisioneiros na Coreia e aos concursos de redações políticas promovidos entre os prisioneiros americanos. Os chineses queriam que o maior número possível de americanos entrassem nesse concurso para que, no processo, pudessem escrever comentários favoráveis ao ponto de vista comunista. Se, porém, a ideia era atrair um grande número de participantes, por que os prêmios eram tão modestos? Alguns cigarros extras ou uma fruta fresca eram, em geral, o que o vencedor do concurso esperaria. Naquele contexto, mesmo esses prêmios eram valiosos, mas havia recompensas bem maiores: roupas quentes, privilégios especiais de correio, mais liberdade de movimento no campo, que os chineses poderiam ter usado para aumentar o número de autores de redações. No entanto, escolheram especificamente oferecer os prêmios menores, em vez dos maiores e mais motivadores. Embora os cenários sejam bem diferentes, as fraternidades pesquisadas se recusavam a permitir atividades cívicas em suas cerimônias de iniciação, pelo mesmo motivo que os chineses evitavam prêmios grandes no lugar de estímulos menos significativos. Eles queriam que os participantes fossem responsáveis pelo que haviam feito. Nenhuma desculpa ou escapatória eram permitidas. Um candidato que sofreu uma iniciação penosa não poderia receber a chance de acreditar que agiu por motivos beneficentes. Um prisioneiro que pontilhou sua redação política com comentários anti-americanos não poderia minimizá-los por terem sido motivados pela grande recompensa. Não as fraternidades e os comunistas chineses queriam compromissos permanentes. Não bastavam extraí-los, era preciso fazer com que aqueles homens assumissem a responsabilidade interior por suas ações. Os cientistas sociais descobriram que aceitamos a responsabilidade interior por um comportamento quando achamos que optamos por adotá-lo na ausência de pressão extra forte. Na pressão de pressão externa forte. Uma grande recompensa é uma pressão externa forte. Pode fazer com que realizemos certas ações, mas não fará com que aceitamos a responsabilidade interior pelos atos. Como resultado, não nos sentiremos comprometidos com eles. O mesmo vale para a ameaça forte. Ela pode motivar a anuência imediata, mas dificilmente produzirá um compromisso de longo prazo. Tudo isso possui implicações importantes para a educação dos filhos. Sugere que nunca devemos subornar ou ameaçar fortemente as crianças para fazerem as coisas nas quais queremos que acreditem. É possível que essas pressões produzam uma anuência apenas temporária aos nossos objetivos, mesmo se quisermos algo mais. Se quisermos que nossos filhos acreditem na justeza do que fizeram, se quisermos que continue repetindo o compromisso desejado quando não estivermos presentes,
para aplicar essas pressões exteriores, então precisamos fazer com que aceitem a responsabilidade interior pelas ações que esperamos que realizem. Um experimento de Jonathan Friedman fornece algumas pistas sobre o que fazer e o que não fazer a esse respeito. Friedman queria ver se consistia em impedir que meninos do 2º ao 4º ano se distraíssem com um brinquedo fascinante só porque, umas 6 semanas antes, ele tinha dito que era errado. Quem costuma lidar com meninos de 7 a 9 anos entende a dificuldade da tarefa, mas Friedman contava com um plano. Se conseguisse fazer com que os meninos se convencessem de que era errado brincar com o brinquedo proibido, talvez aquela crença os impedisse de fazê-lo dali em diante. A dificuldade estava em convencer os meninos de que era errado se divertir com o brinquedo. Um robô caríssimo com controle remoto. Friedman sabia que seria bastante fácil fazer com que um menino obedecesse temporariamente. Era só ameaçá-lo com graves consequências caso fosse flagrado brincando com o robô. Contanto que estivesse por perto para impor o castigo severo, Friedman achou que poucos meninos se arriscariam a desobedecê-lo. Estava certo, após mostrar a um deles uma série de 5 brinquedos e alertá-lo que é errado brincar com o robô. Se você fizer isso, ficarei zangado e terei que tomar uma providência. Friedman deixava o aposento por alguns minutos. Durante aquele intervalo, os meninos eram observados por um espelho com um lado transparente. Friedman testou esse procedimento de ameaça com 22 meninos e 21 deles não tocaram no robô durante sua ausência. Uma ameaça forte assim funcionou enquanto os meninos achavam que poderiam ser flagrados e punidos. Mas Friedman estava interessado mesmo em saber se a ameaça afetaria o comportamento dos meninos mais tarde, quando ele não estivesse mais por perto. Para descobrir o que aconteceria, enviou uma jovem de volta à escola cerca de 6 semanas depois. Ela levou cada menino para fora da sala de aula, a fim de participarem de um experimento. Sem mencionar qualquer ligação com Friedman, conduziu-os de volta à sala, contendo os 5 brinquedos, e entregou-lhes um teste de desenho. Enquanto dava nota ao teste, informou aos meninos que poderiam pegar qualquer brinquedo da sala. Claro que quase todos os meninos brincaram com algum brinquedo. O resultado foi interessante foi que, dos meninos que escolheram algum brinquedo, 77% optaram por brincar com o robô que havia sido proibido antes. A ameaça severa de Friedman, tão eficaz 6 semanas antes, foi quase totalmente inócua quando ele não estava mais lá para reforçá-la com a punição. Friedman, porém, ainda não havia terminado. Ele mudou um pouco seu procedimento com uma segunda amostra de meninos. Também aqueles meninos mostrou inicialmente um conjunto de 5 brinquedos e alertou que não brincassem com o robô durante uma breve ausência da sala, porque é errado brincar com ele. Dessa vez, Friedman não fez nenhuma ameaça forte para que os meninos obedecessem. Apenas deixou a sala e observou pelo espelho transparente se sua instrução de não brincar com o brinquedo foi suficiente. Ela foi. Como ocorreu com o outro grupo, somente um dos 22 meninos tocou no brinquedo.
durante o breve intervalo em que Friedman se ausentou. A diferença real entre as duas amostras de meninos surgiu 6 semanas depois, quando tiveram a chance de brincar com os brinquedos sem que Friedman estivesse por perto. Um fato surpreendente aconteceu com os meninos que não haviam sido fortemente ameaçados. Quando tiveram a liberdade de brincar com o brinquedo desejado, a maioria evitou o robô, embora fosse de longe o mais atraente dos 5 brinquedos disponível. Os outros eram um submarino de plástico barato, uma luva de beisebol infantil sem a bola, um rifle e um trator. Quando aqueles meninos brincaram com algum dos 5 brinquedos, somente 33% escolheram o robô. Algo expressivo havia acontecido com ambos os grupos. Para o primeiro, foi a ameaça severa de que Friedman reforçou sua afirmação de que brincar com o robô era errado. Ela havia sido bem eficaz enquanto Friedman pudesse flagrar violando sua regra. Mais tarde, porém, quando já não estava mais presente para observar o comportamento dos meninos, sua ameaça foi impotente e sua regra foi, portanto, ignorada. Parece claro que a ameaça não ensinara aos meninos que mexer no robô era errado, mas apenas que não convinha fazê-lo enquanto existisse a possibilidade de punição. Para os meninos, o evento expressivo veio de dentro, não de fora. Friedman também os havia instruído de que brincar com o robô era errado, mas não acrescentaram nenhuma ameaça de punição e que desobedecesse. Houve 2 resultados importantes. Primeiro, a instrução de Friedman sozinho foi suficiente para impedir que os meninos operassem o robô enquanto se ausentou da sala. Segundo, os meninos assumiram a responsabilidade pessoal por sua escolha de não mexerem no robô durante aquele período. Concluíram que não havia brincado com ele porque eles não quiseram. Afinal, não existiam punições severas associadas ao brinquedo para explicar sua conduta. Assim, semanas depois, quando Friedman já não estava lá, continuaram ignorando o robô porque tinham sido internamente levados a acreditar que não queriam brincar com ele. Toda pessoa que esteja educando uma criança pode extrair uma lição do estudo de Friedman. Vamos supor que um casal queira incultar em sua filha que mentir é errado. Uma ameaça forte e clara: é errado mentir, querida. Por isso, se eu pegar você mentindo, cortarei sua língua. Poderia ser bastante eficaz quando os pais estivessem presentes ou a menina achasse que poderia ser descoberta. Porém, não atingiria o mesmo objetivo. O objetivo maior de convencê-la de que ela não queria mentir, porque ela mesma pensa que é errado. Para isso, é preciso uma abordagem bem mais sutil. Faz-se necessário dar um motivo que seja forte o bastante para estimulá-la a ser honesta na maioria das vezes, mas não forte a ponto de ser visto como uma razão óbvia de sua honestidade. Não é tão fácil assim, porque esse motivo ligeiramente suficiente muda de criança para criança. Para uma criança, o simples pedido talvez baste. É ruim mentir, querida. Por isso, espero que você não faça isso.
Para outra, talvez seja necessário acrescentar um motivo um pouco mais forte. Porque se você mentir, ficarei decepcionado com você. Para uma terceira criança, uma forte branda de advertência pode ser necessária também. E eu provavelmente terei que fazer algo bem desagradável. Pais sensatos saberão qual tipo de motivo funcionará com seus filhos. O importante é usar um motivo que produza de cara o comportamento desejado, ao mesmo tempo que permita que a criança assumir a responsabilidade pessoal por aquela conduta. Desse modo, quando menos pressão externa detectável aquele motivo contiver, mais eficaz ele será. Selecionar o motivo certo não é uma tarefa fácil para os pais, mas o esforço valerá a pena. Provavelmente significará a diferença entre uma obediência efêmera e o compromisso de longo prazo. Como Samuel Butler escreveu mais de 300 anos atrás, aquele que concorda contra a sua vontade continua com a mesma opinião. Pernas para se sustentar. Por dois motivos já mencionados, os profissionais da persuasão adotaram compromissos que produzem mudanças interiores. Primeiro, essa mudança não é apenas específica à situação em que primeiro ocorreu. Ela abrange uma série de situações análogas também. Segundo, os efeitos da mudança são duradouros. Portanto, uma vez que as pessoas tenham sido induzidas a tomar atitudes que mudam suas autoimagens para, digamos, de cidadãos de espírito comunitário, estarão inclinadas a exibir esse comportamento numa variedade de outras circunstâncias em que seus consentimentos também possa ser desejado. E elas tenderão a manter sua conduta por mais tempo enquanto perdurar a nova autoimagem. Existe outro atrativo nos compromissos que levam à mudança interior. Eles desenvolvem suas próprias pernas. O profissional da persuasão não precisa realizar um esforço dispendioso e constante para reforçar a mudança. A pressão pela coerência dará conta do recado. Depois que as pessoas passam a se considerar cidadãos de espírito comunitário, automaticamente começarão a ver as coisas de modo diferente. Elas irão se convencer de que é a maneira correta de ser e passarão a prestar atenção em fatos que não haviam observado antes sobre o valor do serviço comunitário. Elas irão se convencer de que é a maneira correta de ser. Estarão dispostas a ouvir argumentos a favor da ação cívica que não ouviram antes e vão achá-los mais persuasivos do que antes. Em geral, por conta da necessidade de serem coerentes com seu sistema de crenças, estarão convictas de que sua opção de tornar atitudes de espírito comunitário foi acertada. Então, essa foi a leitura do episódio de hoje. A gente para por aqui.
E desde já faço convite a você conhecer o projeto Crescendo Constante, acessando o nosso YouTube e também agora a gente tem o blog, onde a gente posta todos os dias artigos relacionados ao tema do desenvolvimento pessoal e da evolução pessoal como um todo. Então, até amanhã.